Depois de 18 anos que eu achava que tinha encerrado este capítulo da minha vida, eis que eu vou ter que reviver um pouquinho dele novamente. Esse vídeo provavelmente vai ao ar na quarta-feira, e enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu provavelmente estarei na cama do hospital, acordando de uma cirurgia. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui uns dias antes, pra deixar já preparado pra quarta-feira. Então, apesar de vocês estarem assistindo esse vídeo, provavelmente depois da cirurgia já ter acontecido, porque eu vou operar na quarta-feira de manhã. Eu vou falar tudo aqui no futuro, porque, como eu já falei, eu tô gravando esse vídeo uns dias antes da cirurgia. Eu descobri semana passada, na terça-feira, dia... Que dia foi? Dia 12, que eu vou ter que operar do meu nariz mais uma vez. Quem me conhece, meus amigos, pessoas próximas a mim sabem que eu já fiz muitas e muitas cirurgias. Inclusive, é um vídeo que eu planejo fazer aqui contando que problema que eu tenho no nariz, por que eu tenho essa cicatriz, o que aconteceu comigo. Eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente já me perguntou, mas muita gente fica com receio de perguntar, achando que é uma coisa que me incomoda, que eu vou me ofender, coisas assim, que não é o caso, eu não me incomodo de forma alguma. E eu já venho planejando fazer esse vídeo há um tempo, porque eu sei que é uma coisa que desperta a curiosidade de algumas pessoas, não de todo mundo, claro, mas de algumas pessoas sim. Inclusive pessoas próximas a mim, que me conhecem há anos, sabem das minhas cicatrizes, porque né, estão aqui na cara, não tem como esconder, mas nunca tiveram coragem realmente de perguntar e não sabem exatamente como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu e tudo mais. Então, eu já farei um vídeo contando sobre isso mais especificamente, mas hoje eu quero comentar sobre essa cirurgia que eu vou fazer na quarta-feira. A última cirurgia que eu fiz no nariz foi em 2001, eu tinha 15 anos e já faz bastante tempo. E supostamente eu teria que fazer uma última cirurgia estética aos 21 anos para remover cicatriz e para dar né, aquela última pincelada. E por que aos 21 anos? Na época me explicavam que essa cirurgia definitiva de remoção de cicatriz e tudo mais só poderia ser feita depois dos 21 anos, porque é quando eu paro de crescer completamente, os hormônios meus que estabilizam e tudo mais, pra né, não fazer uma coisa e acabar depois com a idade crescendo e tal, deformando, não sei o quê. Só que eu decidi que eu não queria mais fazer essa cirurgia estética. Eu não queria mais passar por um procedimento cirúrgico por uma questão de vaidade, estética e tal. Pra mim, era suficiente que eu conseguia respirar bem. E no caso, como eu respirava bem, não tinha nenhum problema em relação a isso, eu decidi que eu não queria nem mais gastar dinheiro, nem meu tempo, nem passar por todo o estresse, por toda a dor, por toda a recuperação que uma cirurgia desse tipo envolve. Porque não é uma cirurgia fácil, não é um caso fácil. Então assim, as vezes que eu fiz realmente foram doloridas, cansativo. Por exemplo, essa que eu fiz em 2001 mesmo, foram 3 cirurgias em um ano. Eu passei 6 meses sem sair de casa, enfim. Tudo isso eu já vou contar no outro vídeo, mas explicando mais ou menos o porquê que eu não quis mais fazer. Eu achei que não era necessário. É uma coisa que eu sempre convivi, então pra mim a parte estética da cirurgia, o fato de ter cicatriz, de ter um nariz diferente, não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que abaixa minha autoestima, não é uma coisa que eu sinto necessidade de mudar. E por essa razão eu achei que eu não tinha por que mais gastar o dinheiro dos meus pais, no caso do meu avô, que era quem pagava a cirurgia, e todos os gastos e todo o estresse, toda a preocupação deles e tudo isso por uma questão estética. E por que eu decidi operar agora? Eu não decidi operar agora, na verdade, porque a minha cirurgia não é por uma questão estética, é por uma questão de saúde. Essa parte do nariz aqui que é operada, esse lado de cá, tá completamente fechado na parte de dentro. Você vê que aqui na frente tá bem fechadinho, mas ainda passa alguma coisa. Só que na parte aqui de trás tá completamente fechado. Faz um pouquinho mais de 2 anos que eu venho notando a minha respiração assim, bem diferente. Eu tô dormindo super mal, porque meu nariz acaba fechando, entupindo muito. E o que acontece? Que o médico me explicou. O lado de cá tá perfeito, não tem nenhuma obstrução. Mas pelo fato do lado direito estar completamente obstruído, faz com que o lado esquerdo trabalhe muito mais. E pelo esse excessivo trabalho, digamos assim, para tentar respirar pelos dois, acaba inflamando e inchando e tapando também. Então eu acabo não respirando nem por um lado nem pelo outro.
E começou aos pouquinhos, eu fui sentindo assim aos pouquinhos. Tinha dias que tava melhor, tinha dias que tava pior. Era mais à noite, na hora de dormir, quando a gente se deita, assim, que normalmente até as pessoas que não têm esse tipo de problema, às vezes quando deita, sente um pouco mais de dificuldade de respirar, né? Porque, sei lá, não sei se pela posição, eu não entendo muito bem. Mas aí foi piorando. E chegou ao ponto que agora é constante, sabe? Tipo, praticamente não respiro mais pelo nariz durante todo o dia. Às vezes eu consigo respirar por esse, né? Quando tá mais tranquilo, tem dias melhores, tem dias piores. Mas, por exemplo, eu tô dormindo pessimamente, porque eu acordo, tipo, meio sufocada. Meu marido, por exemplo, algumas vezes acordou assustado, achando que eu ia morrer sufocada, porque ele via que eu tava buscando por ar pela noite. Durante o dia também, nas minhas atividades. Por exemplo, academia, fazer um esporte, qualquer coisa assim, eu tenho muito menos fôlego, eu canso muito menos. E eu fiz o teste de como é que chama? De fôlego, como é que chama? De capacidade pulmonar, e meu pulmão tá bem. Não é uma questão pulmonar, não é uma questão de capacidade, é uma questão realmente de entrada de ar. Pra comer também não ajuda, eu acabo cansando muito enquanto eu tô comendo, porque eu tô comendo, eu tô respirando ar, já não ajuda na digestão. Então assim, tá criando uma série de problemas na minha vida que precisa ser solucionado. Então eu fui no otorrino aqui e fiz todo o exame de vídeo, né, do nariz e tal, e ele me falou que o nariz está completamente obstruído pelo lado direito, completamente fechado. E ele falou que é um caso cirúrgico, não tem jeito a dar, que é uma questão de cirurgia, e que no meu caso, apesar dele já ter feito essa cirurgia, né, de desobstrução nasal milhões de vezes durante os anos de carreira dele, o meu caso é um pouco mais complicado, porque não se sabe exatamente o que é que se vai encontrar. Não sabe se é cartilagem, se é carne, se é tecido de cicatriz, se é, sabe? Não se sabe exatamente o que é que tá obstruindo. No exame, você consegue ver que tá fechado, que tem uma obstrução, mas no meu caso, que é um nariz especial, que é um nariz construído, é um pouco mais complicado. E aí é todo um processo, porque ele, por exemplo, eu ia fazer a cirurgia dia 26 de março, e aí eles mudaram pro dia 20, porque eles vão precisar usar um navegador durante a cirurgia para poder acompanhar passo a passo e ver exatamente o que é que tem lá dentro e tudo mais, para ver o que é que tá cortando, não sei o que. A cirurgia vai ser a laser, o que é menos agressiva, eu acredito, do que as que eu fiz anteriormente, por uma questão até de modernidade, né? A tecnologia vai avançando e as coisas vão se tornando mais fáceis, o que eu acredito que o pós-operatório será também um pouco mais fácil do que os que eu já tive. Não sei. Terminada a cirurgia, quando eu estiver recuperada, que eu estiver em casa, que sair do hospital, que eu estiver aqui e tal, eu farei um vídeo contando como é que foi, a experiência e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que às vezes é engraçado, né? Como a gente traça alguns determinados planos na vida e a vida chega pra gente e fala, não é bem assim não, querida. Porque muitas vezes, muita gente próxima a mim me pergunta, mas você não tem vontade de fazer essa última cirurgia, que você fez tantas na sua vida inteira, e justamente a última que talvez fosse dar o maior resultado, né, na questão de estética e tal, de se livrar da cicatriz e ter aquele rosto mais normal, digamos assim. Muita gente não entende porque que eu desisti de fazer. E a questão é que, sim, já passou pela minha cabeça realmente fazer algum dia, mas eu já tive tantos problemas por conta das cirurgias, por erros médicos, de querer uma coisa e na verdade o resultado sair de outra forma, porque, né, teve uma mão errada ali, teve uma coisa errada aqui. Da última vez, que inclusive em 2015 a cirurgia foi bem, mas na hora de botar o curativo, o cara lá, o médico estagiário, foi fazer o curativo, apertou demais, eu quase perco todo o tecido, acabei que pra mim foi muito mais doloroso. Enfim, já contar, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Não quero ser repetitiva, já vou contar toda a minha história no outro vídeo que eu vou fazer a respeito disso. Mas assim, quando a gente vai fazer qualquer tipo de procedimento, principalmente cirúrgico, a gente tem que pensar que podem acontecer coisas, sabe? Que às vezes o procedimento pode ser muito simples, mas envolve anestesia geral, que é uma coisa perigosa. Queira ou não queira, é uma coisa perigosa. Existem as consequências, existe o fato que é um ser humano que tá lá do outro lado, que pode errar, que pode acontecer alguma coisa, que pode cometer um erro e tudo mais. Então assim, você tá exposto a tudo isso. Eu vejo muita gente, pessoas famosas, né, que eu sigo, que vão colocar um silicone, que supostamente é uma cirurgia, né, que se faz muito, muito comum, e acaba dando um problema e a pessoa fica lá sofrendo por meses por um problema. Outra que vai fazer uma lipoaspiração, que é uma cirurgia agressiva, tem gente que faz de boa, tem gente que acaba tendo um problema. Então assim, nada contra as pessoas que se predispõem a passar por um procedimento cirúrgico para mudar algo em si mesmo que incomoda. Eu acho que se tá te incomodando, você tem os meios e tal, eu acho que é importante você procurar um médico de confiança e tudo mais, mas
sempre tendo em conta que aquele médico ali é um ser humano, ele pode errar. Então, vá pra cirurgia já tendo em conta dos riscos que você tá correndo, sabe? Não é só maravilha. O pós-operatório pode ser muito doloroso. No meu caso, por exemplo, eu passo muito mal com anestesia geral. Muito, muito, muito mal. Então, assim, geralmente o que mais me deixa nervosa na cirurgia é saber o tão mal que eu vou passar quando eu acordar. Eu vomito muito, eu fico muito enjoada, não consigo comer por um tempo, sabe? Assim, eu realmente passo muito mal. Então, assim, tem tudo isso. E eu acho que ainda assim, como eu falei, se você acha que é uma coisa que tá incomodando muito na sua vida, no seu corpo, que você acha que por você, não por ninguém, não por pressão da sociedade, não porque você acha que você tem que parecer fulana, parecer beltrana, mas se você acha que vai ajudar na sua autoestima e tudo mais, ok. Eu acho que, né, se você pode, tem condição de pagar, desde que seja feito com responsabilidade e tudo mais, ok. Mas pra mim não era uma coisa que fazia diferença na minha vida, sabe? Tipo, eu me olhava no espelho, me olho no espelho e as minhas cicatrizes não me incomodam. Eu acho que já são parte de quem eu sou, sabe? Eu não consigo hoje em dia me imaginar sem a cicatriz no rosto. Porque eu sou assim desde que eu me entendo por gente. Então, assim, se não é uma coisa que me incomoda, se não é uma coisa que pra mim é importante, por que eu vou me submeter a uma cirurgia pra tirar, sabe? Só porque se espera que eu não queira ter cicatriz no rosto, porque não é uma coisa comum. Enfim, eu nunca fui uma menina muito comum em muitas coisas, e as minhas cicatrizes é só mais uma das coisas que eu tenho de diferente de muita gente ou de quase todo mundo. Mas nesse caso, como eu já falei, não é por uma questão de estética, é por uma questão de saúde, e eu acho que a gente viver com saúde, viver bem é extremamente importante, e esse problema da respiração realmente está, né, me prejudicando muito em muitos aspectos da minha vida, e por conta disso eu vou passar por essa cirurgia, apesar de ter achado que eu tinha realmente fechado este capítulo da minha vida de operações no nariz. A vida me fez revisitar este capítulo da minha vida, da minha história, para escrever um pouquinho mais sobre ela. Mas é isso não vai mudar nada da estética do meu rosto, assim eu espero, né, a não ser que tenha algum erro muito grave, mas supostamente o médico me explicou, é uma questão toda interna, é uma cirurgia laser, né, que eu acho que eu já falei aqui, é uma cirurgia laser toda interna, não muda nada no aspecto externo, não muda nada de nada, nem questão de estética, nem questão de nada do lado de fora, é tudo pelo lado de dentro, então provavelmente acho que vocês não vão notar muito a diferença, mas eu espero do fundo do meu coração notar a diferença, né, poder respirar pelo nariz e realmente sentir o ar entrando pelo meu nariz, porque faz tempo que eu já não sinto, e é isso. Espero que a cirurgia corra bem, que seja tudo bem, que eu me recupere rápido. E assim que puder, assim que eu estiver melhor, eu venho aqui e conto tudo pra vocês como é que foi, tá bem? Eu sei que não dá pra pedir boa sorte agora, porque como eu já falei, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já devo estar operada. Mas de qualquer forma, se quiserem, se puderem, mandem boas energias pra mim, porque eu ainda vou estar me recuperando. Vou estar, né, na fase de recuperação, que às vezes também é bem difícil, é bem dolorosa. Então, assim, quanto mais energia boa, melhor. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.